mim, em nome do Instituto Ayrton Senna, participar desse evento, compartilhar com vocês aqui uma experiência que a gente vem desenvolvendo no programa Educação pelo Esporte desde 1996. É um programa que praticamente começou junto com o Instituto começou em 94, em 96 a gente começou numa parceria com a USP esse programa. E pode passar. Eu vou ter que ficar falando aqui, gente, pode passar. Os programas no Instituto, basicamente, têm um núcleo que é de avaliação. A avaliação norteia todas as soluções educacionais que nós desenvolvemos, sejam elas já aplicadas ou que estão por vir aí a caminho, elas sempre partem de uma concepção de que elas precisam ser avaliadas e têm indicadores muito claros de resultado, né? E monitoramento também. Então, a gente faz um trabalho que a gente chama de um ciclo virtuoso, que começa com a definição do foco, que é feito por meio de uma análise de cenário educacional e do estabelecimento de prioridades que esse programa tem que alcançar, seja já andando ou por andar, né? Aí a gente parte para a construção exatamente da solução educacional, que envolve o estabelecimento de indicadores, de metas, de estratégias. Também define como vai se dar o monitoramento e avaliação de processo desses programas, dessas soluções educacionais, e avaliação externa de resultados e impacto, quando isso é viável e possível, né? Daí a gente vai para a definição da implantação, que ela envolve a avaliação do contexto local, das ameaças, dos pontos fortes, enfim, e aí a gente vai para campo. A partir disso, a gente começa a medir os resultados por meio de avaliação interna, com parâmetros que são definidos pelo Instituto e, por vezes, também com avaliações externas. Passa por um momento muito contínuo de monitoramento de processo, que a gente, então, realmente, a partir das avaliações que são feitas, da definição da implantação ali, e da avaliação de resultados, a gente então monitora para ver esses resultados são realmente reais, eles estão acontecendo, a prática está mostrando isso para a gente, onde é que a gente precisa mexer para atingir os resultados que a gente quer alcançar, né? E também para gerar inovações e estratégias operacionais. Daí a gente atinge um estágio que a gente chama de mobilização e disseminação, que é quando a gente começa a divulgar não só os resultados que a gente está tendo, mas também que conhecimento é esse que a gente construiu e que pode ser compartilhado, né? Seja por meio de livro, de seminário, enfim, de parcerias. A gente, então, passa para um outro momento. O programa Educação pelo Esporte, como ele foi... você pode passar, por favor? Como ele foi um dos primeiros programas a trabalhar no Instituto, a gente já tem um programa constituído, ele é um exemplo muito forte dessa questão da avaliação. Bom, quais indicadores que nós usamos para fazer, para desenhar as avaliações, tanto de processo, de monitoramento de processo, quanto de resultado no Instituto? O trabalho, todos os programas no Instituto, ele é pautado na educação para o desenvolvimento humano, que foi desenvolvido pelo Instituto a partir dos pilares da educação para o século XXI, os 4 pilares da educação da Unesco, e também do paradigma do desenvolvimento humano, desenvolvido pelo Amartya Sen. A partir das aprendizagens, a gente, então, elencou uma série de competências, habilidades, que serviriam como os nossos indicadores de medição de resultado, né? Então, está aí competências pessoais, os indicadores relacionados à identidade e a projeto de vida, competências relacionais, que são os indicadores interpessoais e sociais, competências cognitivas mínimas e metacognitivas, autodidatismo, didatismo, construtivismo, as competências produtivas, básicas, específicas e de gestão. E, é claro, numa avaliação a gente não consegue pegar todos esses indicadores. Então, a gente, dependendo da via que o programa usa e do que a gente efetivamente quer medir, a gente elenca alguns desses indicadores para avaliar mais fortemente, né? Pode passar, por favor. Bom, então, eu vou agora entrar um pouco na questão do programa em si, Programa Educação pelo Esporte, fazendo um paralelo das ações do programa, numa linha de tempo, com as ações de avaliação que foram realizadas tanto no programa quanto no Instituto como um todo. Pode passar, por favor. Então, o programa Educação pelo Esporte ele começa lá em 96, inicialmente com a USP, e depois, em 97, já entra as parcerias com mais 5 universidades, que é o FMG,
a UFMS, Federal de Minas Gerais, Federal de Mato Grosso do Sul, Federal do Pará, a Universidade do Vale dos Sinos e a Estadual de Pernambuco. Daí a gente considerou que a gente consolidou uma comunidade de sentido, que trazia o foco no potencial do educando, né? O nosso plano essencial, a gente diz, é o foco no potencial do educando e o esporte como uma via central de desenvolvimento humano, né? O objetivo efetivo do programa foi adotar, desenvolver e difundir o paradigma da educação pelo esporte como uma metodologia de educação integral de crianças e adolescentes. O que é importante a gente trazer como pontos fundantes do programa? Primeiro, a parceria com as universidades, né? As universidades são, em si, centros de produção de conhecimento. Então, geralmente, os coordenadores dos projetos são professores, mestres, doutores das escolas de educação física, o que fortalece, e foi uma comunidade de sentido muito interessante, por quê? Porque a gente falava e construía conhecimento realmente o tempo todo. Os monitores que trabalham nos projetos são alunos de graduação da universidade, geralmente. Não necessariamente da área de educação física, o que tornou os projetos interdisciplinares também. Então, eles trabalham o esporte, diversas modalidades, enfim, mas também educação, também apoio escolar, leitura, enfim, o que tivesse ali com aqueles alunos que eles trouxessem de conhecimento era abarcado também no itinerário formativo das universidades, dos projetos. E, além disso, a gente sistematizou e desenvolveu e disseminou esse patrimônio de conhecimento ao longo do tempo do programa, né? E o foco essencial e fundamental do resultado do programa, dos projetos nas universidades, é o desenvolvimento das 4 competências junto aos educandos. Pode passar, por favor. Daí, em 98, a gente tem um grande marco, por favor, você pode passar, que é quando o Instituto lançou um manual de avaliação de projetos sociais, que até hoje ele é uma grande referência no meio, como uma bibliografia importante para a questão da avaliação. E o programa elabora o seu ideário, que é o plano conceitual, efetivamente, do programa, que daria aí as linhas mestras de avaliação e de desenvolvimento de indicadores do programa, né? Esse foi um momento, a gente considera um momento histórico, né, porque nessa época, 98, a gente está falando, pouco se discutia sobre avaliação, e especialmente avaliação em projetos do terceiro setor ligados à educação. A gente já sabe que a educação vem trazer... A gente conseguiu, não tem 10 anos, fazer índices nacionais para o desempenho escolar dos nossos alunos, né? Então, quando a gente falava disso em 98, era realmente era uma iniciativa muito nova no país. Por favor. Daí, em 2000, a gente tem uma avaliação, por favor, você pode passar a próxima, que foi a primeira avaliação aplicada no programa. A gente já tinha, então, 4 anos de desenvolvimento do Educação pelo Esporte, e a gente precisava validar esse conhecimento que a gente estava construindo ali a partir da prática, porque isso também é uma questão muito interessante no trabalho do Instituto, que nós construímos conhecimento a partir da prática, da aplicação prática desse conhecimento, né? E isso realmente faz uma diferença grande quando a gente está falando de educação. Especialmente, na minha opinião, eu realmente acredito muito nisso. Então, a pergunta avaliativa que a gente quis responder nessa avaliação do Educação pelo Esporte foi em que medida o programa contribui para o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o sucesso das crianças e adolescentes na escola e na vida. Pergunta simples e realmente muito fácil de responder quando você tinha que desenvolver indicadores, especialmente muitos indicadores não cognitivos, né, focados nas soft skills. Por favor, mais um. Então, essa avaliação ela foi realizada por consultores externos, pelo Tomás Chanca e pelo Eduardo Marino. Trabalhou em cooperação com as equipes dos projetos, porque muitas vezes os educadores e os coordenadores é que faziam as observações dos alunos. Trabalhou com esse universo aí que está explicitado de educandos. E ele comparou, porque a gente também não tinha como comparar com meninos fora do projeto. Então, a gente comparou alunos que estavam até 12 meses no projeto e alunos além que aí já tinham mais de 12 meses no projeto, mas não fechamos quanto tempo mais.
só fechamos o que era mínimo, né? E aí a gente comparou os alunos que estavam há mais de 12 meses no programa com os que estavam menos até 12 meses, né? E a nossa hipótese aí era que quanto mais tempo o aluno tivesse exposto às oportunidades educativas e ao itinerário formativo desses projetos, ele teria maior chance de desenvolver essas habilidades e competências não cognitivas, né? Pode passar, por favor. Aí a gente utilizou instrumentos pré-testados, né, envolvendo entrevistas individuais, questionários individuais com preenchimento supervisionado, observação direta com um roteiro de observação e a consulta a documentos que o programa tinha. Envolveu aí respostas, envolveu pais de alunos respondendo questionários, envolveu professores das escolas desses alunos, escola pública que eles frequentavam, e os educadores dos projetos também responderam alguns questionários. Daí fez uma análise por triangulação e também de inconsistências dessas respostas. E também a gente considerou algumas respostas espontâneas que surgiam tanto das crianças quanto dos pais, enfim, de todos esses atores envolvidos. Quer dizer, foi uma avaliação bastante detalhada e bastante nova para aquela época e trouxe resultados bem interessantes para a gente aqui, que foi, vamos lá, os educandos que tinham mais de 12 meses tiveram 3 vezes mais chance de apresentar posturas positivas diante da vida e da escola. E o impacto na vida escolar também foi medido por meio de indicadores de aprovação e também de leitura, tinha algumas questões de leitura, interpretação de texto e tal, e 96% de aprovação escolar, quando a média das escolas desses meninos era de 81%, e 0,3% de abandono escolar, quando a média das escolas atendidas desses meninos era de 5%. Quer dizer, eu acho que um dos impactos maiores que a gente vê nas avaliações que a gente faz, especialmente nos projetos de educação complementar, nos programas de educação complementar, como somos todos nós aqui, né, participando, é exatamente no abandono escolar. A gente consegue praticamente zerar o nível de abandono escolar desses meninos, porque a relação deles com o conhecimento e a vontade deles de buscar novos caminhos para si mesmos, né, passa necessariamente pela escola, e eles começam a reconhecer esse valor, né? Pode passar, por favor? Vamos ver. Aqui eu trago os resultados comparativos dos meninos com menos de 12 meses no programa, que estão em amarelo, e com mais de 12 meses no programa. Essa avaliação ela representou também um marco para o Instituto em relação a proporcionar uma reflexão interna muito grande, muito profunda, sobre indicadores não cognitivos de avaliação. Era uma coisa realmente muito nova naquela época, né? E para o programa significou validar o trabalho que foi desenvolvido nessa comunidade de sentido e já iniciando aquela fase que eu mostrei lá do ciclo virtuoso de disseminação do conhecimento que estava sendo construído. Então, vamos para frente um pouquinho. Aí são as competências pessoais, agora relacionais, a comparação e os indicadores que a gente usou, né? Coeducação, cooperação, sociabilidade, direitos e deveres. Pode passar. As competências cognitivas, leitura, escrita, habilidade oral e resolução de problemas. Pode passar. E as produtivas, o trabalho em grupo, autogestão, criatividade e iniciativa. Então, esses foram os resultados dessa avaliação que a gente fez lá em 2000. Pode passar, por favor. Daí, a gente entra em 2001 e 2002, a gente faz uma fase, começa aquela fase de disseminação do conhecimento, que foi com a formação lá atrás, Ana, da rede de atletas do bem, que foi, isso aconteceu em 2001, 2002, né?